Então, começo dizendo que uma análise certamente implica um trabalho de cifração, que a gente debita na conta do simbólico, não é? A gente desvela e desenovela um bocado de coisas numa análise. Mas se a gente fosse fiar só nesse procedimento, a gente poderia ser conduzido a uma análise infinita, não é? Porque esse palavrório não tem fim, já que o inconsciente é esse trabalhador infatigável, né? Acho que Freud chega aí nesse ponto, quando ele trabalha o texto Análise Terminável e Interminável. Mas, se a gente toma a experiência analítica da forma tal qual Lacan concebeu, eu penso que a gente precisa de levar em conta o saber num outro lugar. O Lacan diz textualmente: um saber que leve em conta o real. Então, o Lacan, naturalmente, esse saber ainda nem foi para o forno, porque é preciso inventá-lo, né? Ele diz, nem mais, nem menos. Então, esse saber a que eu esperava, ou que se espera sempre encontrar no final, né? Não se trata de descobri-lo, já que a verdade, nele, nada mais é que lenha para o fogo, não é? Ou seja, queima, né? E aí ele diz assim, bem entendido, a verdade como tal, ele faz um jogo de palavras típico dele, né? A verdade como tal provém da sacanagem, não se trata de bobagem, né? Ele faz um jogo aqui de palavras entre foutrerie e fouterie. Foutrerie, né? Sacanagem, e fouterie, bobagem. Então, se algo foi transmitido e como decorrência a nomeação, o que se pode transmitir agora a uma comunidade de escola? O Lacan esperava alguma coisa disso, né? Ele esperava que um AE, um analista de escola, pudesse, nesse período de 3 anos, posteriores à nomeação, que ele pudesse dar testemunho dos problemas cruciais. E acho que um dos problemas cruciais, aqui o que estou acrescentando, é justamente sobre o sintoma, né? Nos pontos nodais em que se acham eles no tocante à análise, especialmente na medida em que eles próprios estão investidos nessa tarefa, ou pelo menos em vias de resolvê-lo. Fecho aspas. Então, eu começo tentando situar esse dispositivo do passe para aqueles que, causados pela psicanálise, e hoje aqui presentes, também possam vir a se interessar pela formação que uma escola oferece. Eu vou retomar esse ponto que o Maurício havia comentado, esse ponto histórico, né? Então, eu chamei esse ponto de passe clínico e procedimento institucional. Nas sociedades psicanalíticas clássicas, tornar-se psicanalista faz parte de um programa, não é? Então, se uma pessoa cumpre as etapas formativas, por exemplo, X horas de cursos e seminários, X horas de supervisão e X anos de análise como didata, é possível a obtenção desse título. Só que nessas sociedades, esse título é outorgado como um diploma, não é? Lacan, mais de uma vez, ele se referiu de modo muito crítico a esse tipo de arquitetura institucional das sociedades psicanalíticas, que estava baseado na hierarquia, na formação de grupos, no favorecimento e na cooptação de transferências, né? No entanto, nessas sociedades, justamente havia uma coisa que ficava de fora, né? Que é como é que acontecia essa passagem de analisante para analista. O Lacan diz literalmente,
Isso era o que ficava na sombra, né? Não se sabia como isso acontecia. Então, o Lacan, o que ele vai fazer quando ele funda a escola dele e coloca justamente o passe no centro, no coração da escola, né? Ele subverte a noção de formação, né? Na década de 60, quando ele teve o ensino dele proscrito, em razão da subversão que ele operava em relação ao modus operandi da IPA, ele institui a escola dele em 64, né? Em 67, ele inaugura esse procedimento inaudito. Qual era a visada desse procedimento inaudito chamado passe? Era justamente dissipar essa sombra, né, que encobria a passagem de analisante para analista. Na verdade, os dois procedimentos fazem isso, né? Tanto o cartel como o passe. Tá? Porque para você fazer o passe, você não precisa fazer toda essa trajetória, X horas disso, X horas daquilo, né? Isso passa por outro lugar. E o outro dispositivo é o dispositivo do cartel, né? Porque ele é um dispositivo que derruba a hierarquia, não é? Porque ali há uma permutação, né? E o mais um, ele não está nesse lugar daquele que sabe. Então, eu vou hoje me dedicar à questão do passe, né? Mas a gente precisa de entender que o passe, ele deve ser abordado numa dupla vertente, tá? Em primeiro lugar, análise, onde se dá essa passagem de psicanalizante a psicanalista, né? Os efeitos dessa virada, elas se desdobram, né? Os efeitos se desdobram em mutações na posição subjetiva, diante do gozo auferido pelo sintoma e na fixação fantasmática, né? Terminada uma análise, uma das consequências que se pode extrair dessa mudança na economia de gozo é o surgimento de um desejo inédito, o desejo do psicanalista, né? Então, o passe é um momento clínico. Em primeiro lugar, é isso, né? Por que momento clínico? Porque a gente pode constatar o passe no interior de uma análise quando essa análise permite a alguém, no final, tomar ele próprio o bastão, né? Encarregando-se de ocupar para alguns outros o lugar de causa. Então, se a gente considera o passe um momento clínico que demarca uma mudança na posição subjetiva, a escola não é uma necessidade, né? Ninguém precisa recorrer a uma escola para verificar esse passe clínico. Isso pode ser verificado, digamos, ali no interior de uma análise, né? No interior daquelas 4 paredes. Obviamente que isso terá os mais diversos efeitos na vida desse sujeito, no laço dele com o outro, na própria clínica dele, né? Mas, além do passe enquanto momento clínico, o passe é também um procedimento institucional muito engenhoso, não é? Inventado por Lacan. E ele o colocou à disposição em sua escola para aqueles que desejassem fazer a prova. Essa prova que uma pessoa pode experimentar na pele quando há essa mutação, né? Então, você pode fazer esse passe clínico e, para além disso, desejar fazer uma prova, né? Porque Lacan coloca esse procedimento institucional à disposição daqueles que o querem na sua escola. Mas é uma prova estranha, né? É uma prova oral, digamos assim,
onde não tem arguição e não tem pontuação. O que se leva na bagagem para fazer essa prova? Só o que se decantou da própria experiência, né? Eu diria que a gente leva para essa prova uma equação, né? Uma equação que pode ser deduzida, né? Ou extraída da própria experiência psicanalítica. E é essa equação que é transmitida, que pode ser transmitida ou não, né? Então, é nessa segunda vertente que a gente vai falar do passe como procedimento ou dispositivo no coração da escola, né? Então, acho que é super importante entender essas duas possibilidades com relação ao passe. Bom, o Lacan nos diz que a gente não pode predicar de antemão o que é o psicanalista, né? Nas sociedades clássicas, podia. O que eles diziam? Que o analista era aquele que tinha passado por isso, por isso, por aquilo. X horas de supervisão, X horas de análise com analista de data fulano de tal, X horas de seminário e pronto, né? Então, o Lacan, ele diz que não é possível predicar de antemão o que é o analista, mas pode-se querer verificar, né? Porque você pode querer cingir, né? O que há do analista. Você pode querer cingir as marcas que a análise deixa no sujeito. As marcas que uma análise imprime no sujeito, né? Então, se a gente pode falar sobre o passe nessa vertente clínica, ou seja, aquilo que ocorre numa análise produzindo um psicanalista, a gente também pode falar do passe enquanto procedimento institucional. Pois, se alguém foi nomeado AE, só o foi por ter se endereçado à escola, né? Então, esse título de existe numa escola, né? Uma boa pergunta, então, poderia ser colocada. Se essa passagem pode ser verificada em uma análise, ou no interior de uma análise, como eu estou dizendo, e para isso a gente já percebeu que a escola não é uma necessidade, por que ainda a gente poderia querer essa autenticação, né? Ou essa chancela da escola? Essa é uma pergunta que me parece importante a gente colocar, né? Porque uma pessoa pode ficar satisfeita com isso, né? De concluir que ela terminou o seu tratamento, que ela obteve disso efeitos muito importantes na vida, sobre seu próprio sintoma, sua própria angústia, o seu fantasma, o seu gozo, enfim, né? E isso lhe ser suficiente. Mas por que a gente pode querer, né? Falar disso no outro lugar? Eu penso que talvez a gente possa responder de alguma maneira com algo que o Lacan traz lá na proposição de 67. Ele diz assim: um psicanalista só se autoriza de si mesmo, o que não impede que a escola garanta que um analista depende de sua formação. Ele pode fazê-lo por sua própria iniciativa, né? Como faz, desculpa, gente, é ela que pode fazê-lo por sua própria iniciativa. Ela quem? A escola, né? Porque a escola, ela pode nomear os que a gente chama de AME, analistas membros da escola. Tá? Os AME são nomeados pela escola sem que eles tenham pedido isto. Não é? Mas a escola reconhece essas pessoas como sendo aquelas que comprovaram sua capacidade. Mesmo que essa pessoa não tenha formulado essa demanda. Elas são nomeadas enquanto AMEs, né? A revelia de si próprias, digamos assim. Mas aí o Lacan continua, e ele diz assim, abro aspas,
um analista pode querer essa garantia, o que, por conseguinte, só faz ir mais além. Então, quando o analista quer essa garantia, né, ele se torna responsável pelo progresso da escola. Por quê? Porque ele se torna psicanalista da própria experiência. Tudo isso está lá na proposição. Então, eu vou terminar essa primeira parte, mas antes eu gostaria de falar com vocês mais uns 10 minutos, talvez, para depois, no segundo momento, a gente falar sobre o depoimento propriamente disso, tá? Então, distinguindo essas duas coisas, o passe como momento clínico, né, ou momentos clínicos no interior de uma análise, do passe como procedimento institucional, eu gostaria de falar especificamente agora desse dispositivo, enquanto um procedimento que a gente só encontra na escola. Eu diria que desse dispositivo participam alguns atores. Vou dar esse nome porque não conseguiu me ocorrer, né, um nome melhor aqui. Então, eu começo falando do passante. Quem é o passante? Né? O passante é aquele que unicamente por seu desejo se submete à prova, demandando isso formalmente à escola. Né? Esse era o ponto em que eu me encontrava. Eu formulei essa demanda à escola. O passante quase sempre está tomado pela certeza do fim. E mais ainda, ele está tomado por uma urgência em transmitir como chegou a este ponto, em que Lacan, na lição de 1º de junho de 72, chama de uma aberração. Olha o termo que ele vai usar. Né? O que é uma aberração? É consentir em ser tomado pelo outro como objeto e não como sujeito. Né? É, portanto, uma aberração que alguém que faz uma psicanálise queira ainda ser psicanalista, se prestando a ocupar uma posição tão anormal. Aí eu coloquei o A-normal. Né? Por quê? Ora, porque é muito anormal, né? Alguém querer ser tomado como objeto, né? E é desse lugar de objeto que ele está habilitado a dirigir outros tratamentos, mas com uma especificidade, sem se embolar na transferência e na demanda dos seus analisantes, sem que seu fantasma lhe obstrua os ouvidos. Porque não é isso que tapa os nossos ouvidos? Não é? Então, de posse dessa certeza do fim, a entrada no dispositivo, o passante, ele sorteia 2 passadores que estão, sem saber, incluídos numa lista. Esses passadores, eles ouvem separadamente o relato do passante. É preciso que o passante possa transmitir, na fugacidade de 1 ou 2 encontros com os passadores, o osso de uma experiência, que na maior parte das vezes se estendeu por muito tempo. 10, 15, 20 anos? Então, eu diria que a duração é incerta, a travessia é longa e o relato, ele exige uma redução a uma equação mínima, né? Porque você vai da exuberância sintomática ao encontro com o seu ser de gozo. Então, como transmitir 20 anos de uma análise com 2 encontros com cada passador, né? Mais ainda, o passante, nesse breve encontro com os passadores, ele deve transmitir para ele os momentos de virada. Isso me parece uma coisa super importante, porque não é só ir lá contar da própria análise, né? É ele poder circunscrever quais foram os momentos de virada e o que fez corte na sua análise.
Esses cortes podem ser os reveses da vida, as interpretações do psicanalista que ressoaram no corpo, isso eu vou abordar no depoimento, né? Porque tanto os reveses da vida como as interpretações, elas ressoam no corpo e elas modificam a relação com o gozo, não é? Elas podem propiciar a queda do sintoma, elas podem favorecer a báscula do desejo, né? Então, nesse testemunho que um passante faz aos passadores, tem um tempo, né? Um tempo exíguo que comprime o relato do passante. Não tem mais chance de blá, blá, blá. Tá? O que eu penso? Eu acredito que aí, nessa experiência, sem que eu soubesse, nessa brevidade absurda, ou por causa disso, eu produzi o que eu estou chamando de uma equação, o enxugamento. Né? E aí, eu queria só achar, porque teve um dia que eu fui falar para os colegas lá de Alagoas, e Alagoas também é um fórum em formação, né? E quando eu fui falar em Alagoas, não sei se vocês já ouviram falar do ofício das lavadeiras de Alagoas, né? É alguma coisa tradicional, as lavadeiras que lavam as roupas na beirada dos rios. E então, o colega que estava me recebendo no Fórum Alagoas, o Alderley, ele trouxe um trechinho muito legal, que é um trechinho do Graciliano Ramos, que fala das lavadeiras de Alagoas. Vocês conhecem? É muito interessante. Eu vou tentar achar aqui, não sei mais onde está. Está num dos meus papéis aqui, vocês me desculpem a desorganização. Onde está? Ver se eu encontro aqui para falar para vocês. Que eu achei tão parecido com essa coisa do enxugamento que a gente vai fazendo, né? Que você vai da exuberância sintomática do sintoma a essa equação reduzida no final. Achei. Ele dizia assim, isso é para pensar nesse trabalho de enxugamento, né? Elas começam com uma primeira lavada. Molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer. Colocam anil, ensaboam e torcem 1, 2 vezes. Depois enxaguam, dão mais uma molhada, agora julgando a água com sabão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida, e mais outra, mais outra. Torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas penduram a roupa lavada na corda ou no varal para secar, né? Então, isso me pareceu o enxugamento necessário quando a gente vai levar essa experiência do que foi a própria análise, né, para o outro, já que não tem blá, blá, blá. Né? Bom, então uma pergunta eu me fiz. O que teria impulsionado o engajamento nessa experiência como passante? Eu diria para vocês que não foi uma decisão tempestuosa e repentina. Houve uma longa gestação. Os sonhos eram escassos, porém marcantes. Fiz deles pequenas notas esparsas, os levei à análise, os tirei muitas vezes dos meus guardados. Eu sabia, de algum modo, que me seriam úteis um dia. Em todo caso, chegou o momento em que fui tomada por uma urgência em dizer. Ainda que o desejo de me engajar no procedimento do passe não fosse uma novidade, porque eu guardei meus papeizinhos, né? O que havia de novidade nesse momento? Era uma urgência em dizer, né? Um basta a essa lavação de roupa suja, né? Mas
aqui tem um detalhe, porque nesse momento não se tratava mais de falar ao analista. Então, falar para quem? Não é? Porque aqui nesse momento onde eu me dirijo ao dispositivo, o que eu estou contando para vocês é que eu ainda estava em análise. Né? Hoje, o que eu penso depois que isso passou? Que recorrer ao dispositivo me auxiliou a colocar um ponto final na experiência analítica. Por quê? Formulada a demanda, não havia mais volta. Né? Foi preciso peitar. O que eu pude observar? Que em alguns casos é somente a partir da nomeação que o analista se engaja na escola, que ele aí se inscreve. Né? Tem colegas que às vezes eles nem têm uma relação muito visceral com o fórum ou com as formações clínicas e que eles podem se engajar na escola depois da nomeação. Né? E há ainda outros casos onde alguém, após a nomeação, pode decidir fazer qualquer outra coisa da vida, que não seja, por exemplo, psicanalizar. Há casos assim. Né? Mas o Lacan, me parece, ele esperava dos analistas nomeados que eles pudessem fazer progredir a escola. Só que isso não é certo e nem garantido. Né? Então, eu me autorizo, portanto, a falar unicamente por mim mesma, para contar para vocês como é que as coisas se passaram para mim. Então, eu diria o seguinte: é que meu desejo de ingressar no dispositivo estava conectado à experiência de escola. Então, não foi a nomeação que decidiu meu desejo em direção à escola. Foi o contrário. Foi a minha relação à escola que vetorizou meu desejo de passe. Então, eu formulo que no começo era a escola e no final o passe como consequência. Né? Então, foi esse corpo a corpo com a escola que me levou a ingressar no dispositivo. Né? Esse rame-rame do dia a dia, que é de fazer uma escola, né? Fazer, sustentar o trabalho de fórum e todos os impasses e dificuldades que isso coloca para quem está nessas funções, para quem está sustentando esse lugar. Bom, mas não se trata de qualquer escola, né? Senão essa na qual eu pude fazer a inscrição de um desejo. E eu penso que foi essa inscrição nessa escola que me permitiu o estancamento de uma errância, o corte numa deriva, porque justamente eu havia passado por outras. Né? Bom, então é isso que eu pensei sobre o passante. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os passadores. Né? Os passadores são precisamente aqueles que entram no dispositivo sem tê-lo demandado. Né? Supõe-se que eles estejam à altura de recolher o testemunho do passante, por não terem chegado ainda ao momento de concluir. Né? O passador, ele está num turbilhão que antecede o fim. Naquele livro da Dominique, que vocês devem conhecer, que se chama A Deformação do Psicanalista, que é muito legal, ela vai dizer que os passadores estão na dobradiça, naquele batimento, né, do fechar e abrir de uma porta. É uma posição difícil essa do passador. Por quê, gente? Porque ele foi pego de surpresa, né? Ele foi sorteado de uma lista que ele próprio desconhecia. Eu posso contar isso para vocês um pouquinho como é que isso funciona, né? Ele é chamado a testemunho, a escutar o testemunho de alguém, o passante, que já está na certeza de ter atravessado a ponte, enquanto ele ainda está atravessando, no momento de indeterminação, né? E não tendo ainda alcançado o outro lado, ele deve ser capaz de transmitir com justeza
ao cartel do passe como alguém atravessou, sendo que ele próprio ainda não completou a travessia, mas paradoxalmente já vislumbra o fim. Né? Então, como é que acontece, gente? Como é que esse passador chega a fazer parte dessa lista? Né? O analista dele, que é um AME, um analista membro de escola, no trabalho com esse analisante, ele percebe que esse analisante ele está no fim da análise. E, obviamente, ele não vai dizer nada disso para o seu analisante. Né? Mas ele percebe que esse analisante está nesse momento de passagem. Então, ele indica o nome dele, ele designa o nome dessa pessoa para fazer parte de uma lista. Né? Mas ele não avisa que ele está colocando o analisante nessa lista. Tá? Esse nome pode ficar nessa lista por 2 anos e pode ser sorteado. Tá? Por isso que essa designação surpreende o passador, porque ele não sabe, né, que ele está nessa lista. E isso pode ter efeitos sobre a própria análise dele. Vou continuar conversando sobre isso e eu vou dizer para vocês que eu também passei por essa experiência. Então, antes de eu ter me engajado como passante, né, eu também fui passadora. Tá? Então, esse passador, ele ainda está ligado ao desenlace da sua análise. E é por isso mesmo que Lacan supõe, né, que ele esteja no ponto. O que significa que ele está no ponto? Significa que nele, nesse passador, há um frescor, né? Um frescor suficiente para que ele possa dar um testemunho correto sobre aquele que transpõe esse passe, ou seja, aquele que ele vai escutar. Né? É como se eles estivessem mais ou menos na mesma toada, num momento parecido. Né? Ele é capaz, supõe-se isso, né? Que ele é capaz de escutar naquilo que o passador lhe diz, né? Desculpe, naquilo que o passante diz, algo que está se passando com ele também. Né? Então, o tempo do passador, ele também é exíguo. A gente disse que o tempo do passante era exíguo, ele só tem 2 encontros com cada passador, né? E o tempo do passador também é exíguo. Por quê, gente? Isso que ele escutou do passante, ele vai ter que falar em outro lugar. Para quem que ele vai falar? Ele vai falar para o cartel do passe, né? E ele vai ter quantos encontros com esse cartel do passe? 1 encontro, onde ele vai ter que transmitir tudo o que ele escutou do passador. Ou seja, ele também vai ter que lavar a roupa, né? Ele vai ter que pegar a roupa, colocar sabão, colocar anil, bater a roupa na pedra do rio, não é? Enxaguar e só então botar para secar. Eu tive a sorte de ter sido sorteada. Sorte de ser sorteada é curioso, mas é isso mesmo, né? Eu tive a sorte, então, de ser sorteada passadora em 2018. Como que eu fui para essa experiência? Eu fui entre apreensão e temor, né? Porque tem uma responsabilidade muito grande. E eu diria para vocês que, para mim, essa experiência passadora, ela funcionou como uma mola, né? Interrogando o meu desejo e, mais ainda, reafirmando o meu desejo. Eu acho que ela funcionou como uma mola propulsora, algo que acelerou o final da minha análise. Tá? Bom, por último agora, o cartel do passe. O cartel do passe é constituído por sorteio, unicamente para escutar 1 ou 2 passes. Ele é efêmero, ele vai se dissolver depois. Esse cartel, ele vai escutar os 2 passadores que foram sorteados separadamente. E num brevíssimo espaço de tempo, ele vai caber a esse cartel recolher as marcas
de quando essa passagem foi feita, né? Passagem de analisante para analista. Ele precisa recolher como é que isso ocorreu, né? E esse cartel, ele não vai poder se abster de um trabalho que Lacan chama de trabalho de doutrina, né? Não é só um trabalho de selecionador, ou seja, quem é analista e quem não é analista, né? Esse cartel ele precisa de, a partir de uma acumulação da experiência, ele precisa de produzir um trabalho de doutrina, né? Só que essas marcas que o cartel do passe tem que recolher, nem sempre elas podem ser transmitidas, nem sempre elas podem ser lidas, né? O que não quer dizer que não haja analista, porque tem contingências aí nesses encontros, que podem ser encontros faltosos, né? E podem ser determinantes para que o analista seja nomeado ou não. Então, é só quando o dizer passa nos ditos que uma nomeação se torna possível, tá? Então, esse dispositivo ele leva em conta o impossível de uma transmissão, não é? Por quê? Ora, o passante ele tem o impossível para transmitir, né? O passador que escutou do passante, ele também tem o impossível para poder transmitir para o cartel do passe, tá? Então, esse dispositivo, a gente pode dizer que é um dispositivo furado, né? Ele leva em conta o dispositivo da transmissão, mas ele aposta que algo passe aí. Seja nos deslizes que um passador pode cometer, né, os seus equívocos, seja no jogo significante escutado, né? Ou nos wits, num wits, né, no shift, que pode ressoar nesse cartel, porque no shift passa um saber, né? Bom, então sobre essa pequena introdução sobre o funcionamento do dispositivo seria isso. Mas os depoimentos depois do passe, né? Eu penso que os depoimentos de um AE, eles não visam o esgotamento biográfico e o detalhamento da vida pessoal, né? Eu acho que a tentativa aí é transmitir a lógica da experiência e como que uma análise terminou, né? Então, é preciso que um depoimento ele possa demonstrar a ficção que sustentava o sintoma, como é que o sintoma pode ser desmontado, né? Como que houve um remanejamento do gozo, né? Quais foram as escansões e as viradas que permitiram o encontro com esse desejo inédito que a gente chama de desejo do psicanalista. Se é inédito, é porque não estava lá antes, né? O que pode estar é outra coisa, que Lacan chama desejo de ser psicanalista. Não é a mesma coisa que desejo do analista. O que mais que eu acho que é importante localizar, né? Os efeitos de uma análise sobre o corpo, né? Ou a gente poderia dizer também os efeitos na clínica e as liberdades que se toma depois do fim, né? Já que a gente supõe que uma análise possa nos liberar de algumas coisas bastante mortíferas, né? Da inibição, por exemplo, e dos sintomas. Então, eu creio que é isso um depoimento do passe. É um trabalho de transmissão da experiência para dissipar essa sombra espessa que há em torno dessa passagem, julgando alguma luz, alguma, né? Sobre como se pôde chegar a esse ponto, né? Então, eu pensei aqui no depoimento que seria possível a gente localizar 3 tempos da análise, né? E articular esses 3 tempos com o instante de ver, o tempo para compreender e o momento de concluir. Tá? Mas aí, queria saber se vocês preferem dar continuidade ou se a gente pode dar uma paradinha. Isso. Eu acho que sim, né, Andréia? Para descansar um pouquinho, o tempo
né, da gente tomar uma água, fazer um xixi, Tá, e aí a gente volta, né? Daqui a tá. 20 minutos, pode ser? Pode. Então, no meu são 3:05. E, 3. isso, 3h25 a gente volta. Eu Tá. acho bem legal, porque eu acho que você ofereceu aí bases bem importantes, né, para a gente Uhum. localizar a pertinência aí do dispositivo né, do passe, né, e o relato, sobretudo, né, que eu acho que vai ser o maior filé mignon, né? Quer dizer, já é o filé mignon tudo, né, mas, né, teremos a parte mais bacana, né, acredito, depois do intervalo, que eu acho que aí é algo novo, né, eu acho que é Tá. importante para muita gente. Então, eu proporia isso, da gente fazer um intervalinho, então. Estou contente porque a internet voltou, né? Agora eu estou Ótimo. aqui, né? E aí a gente volta, então, daqui a 20... As pessoas não precisam sair, né? A gente pode Uhum. ficar Pode. aqui Só fechar mesmo. a câmera, né? Microfone, a gente E... volta. Você ficou mudo. e é isso. E aí a gente volta daqui a pouco. Combinado. Tá bom? 3:25. Beijo para todos. Até daqui a pouco.